desafios, contribuições, né, para o nosso ativismo em direção a um acesso mais justo aos medicamentos de AIDS, às vacinas em geral, tanto para o HIV como também para a Covid. E, enfim, inclusive com pistas aí para a gente também chegar na vacina do monkeypox, né, que afinal muito desses os desafios são muito parecidos. Tem suas diferenças, mas muitas coisas em comum, como a questão das regulações e de propriedade intelectual, as regulações de comércio, preços, enfim, é toda um mundo, né, de questões quando a gente pensa em incorporação desses insumos aí que são tão importantes para a prevenção e para o tratamento não só do HIV, mas de uma série de outras pandemias e doenças que estão chegando aí no nosso horizonte, né? Então, nessa tarde de hoje, a gente vai falar sobre o evento de Istambul, né, que é um seminário que acontece com alguma regularidade nos últimos anos, é organizado pelo International Treatment Preparedness Coalition, que é uma rede internacional de organizações da sociedade civil, principalmente de países do chamado Sul Global, para ampliar o acesso a medicamentos, e principalmente numa perspectiva nossa desse chamado Sul Global, ou Terceiro Mundo, como alguns ainda preferem chamar. O Felipe vai entrar em mais detalhes sobre isso. E esses seminários eles procuram basicamente buscar algumas direções para o movimento social de luta pelos medicamentos. E sempre são discutidas questões legais, as questões de comércio, mas também questões relacionadas à educação em tratamentos, aos novos medicamentos, enfim. E a Bia participa dessa coalizão já há alguns anos e também a gente pode deixar aqui mais informações para quem quiser conhecer. Também aconteceu agora há pouco a Conferência de Montreal, a Conferência Internacional de AIDS, foi a primeira depois da pandemia, quer dizer, as outras aconteceram, as últimas em formato só por via remoto. Esse agora foi já com formato híbrido e nós participamos, né? Felipe participou também dentro da agenda de medicamentos. Eu também fiz uma apresentação numa agenda meio híbrida relacionada também a medicamentos, mas mais em ética de pesquisa. Mas a minha participação foi remota, desde aqui o Brasil. Então, o Felipe vai falar um pouquinho sobre os caminhos, os desafios e novidades que possam ter aparecido lá em Montreal. Então, para a gente dar início, aqui vai ser bem em ritmo de conversa, a gente vai falar um pouco aqui entre nós e aí, em seguida a gente vai abrir para as perguntas, para que o pessoal perguntas, colocações, comentários, tá bom? A gente tem aí até 4h10, mais ou menos, e para que a gente possa bater um papo e trocar um pouco sobre essas questões, tá? Essa devolutiva, como a gente está falando. Então, eu vou começar aqui passando a bola para o Alan, né, Alan? Foi a tua primeira vez num evento desses de ativistas, né? O Alan, para quem não conhece, o Alan é nosso colega aqui da Bia, também trabalha com o GTPI e é advogado e tem trabalhado aí muito nas ações de oposição a patentes, né, dos medicamentos, tentando contribuir aí conosco nessa agenda. Então, Alan, assim, pegando tudo de primeira viagem, assim, qual foi a tua impressão e quais as tuas estratégias futuras? O que tu viu assim de estratégia para o movimento internacional de acesso a medicamentos? Em que direção a gente está caminhando pelo que a gente viu lá em Istambul? Ótimo, velho, obrigado. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e também de agradecer a presença de todo mundo que está aqui, dizer que é uma alegria.
e um grande prazer conhecer muitos de vocês, né, que eu ainda não conheço e pretendo conhecer em breve. E, como o Very disse, né, essa foi uma experiência muito intensa, muito impactante para mim, principalmente porque foi a primeira grande experiência presencial que eu tive, né, no movimento. Então, foi assim, talvez a primeira vez que eu me senti, né, mais do que saber que o nosso movimento é grande e que tem muita gente interessante e que tem muita potência, foi a primeira vez que eu pude sentir isso, né, nesse encontro presencial. E então, por isso que essa fala também é muito carregada de emoção, né? Porque foi um momento muito importante profissional e pessoalmente para mim. Não. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Aberto, pessoal, se alguém tiver, podia fechar os O microfones. Rafael Sanz. Rafael, O máximo! Não manda toda. Ou alguém que tiver de host também podia fechar. Aí, cadê o Márcio nessa foto? Beleza. Então, gente, o que eu estava dizendo é isso, né? Foi a minha primeira experiência e foi muito intensa e também o que eu queria compartilhar com vocês aqui é essa grande mistura, né, entre a parte racional e a parte emocional também de estar ali presente e reencontrando muitos companheiros e conhecendo muitos companheiros novos foi muito importante para mim. Então, eu me senti parte, assim, né, tentando abstrair um pouco essa experiência hoje, tentar observar o que foi isso no final das contas. Eu penso assim que foi como se estivesse fazendo parte dessa grande consciência coletiva mesmo do movimento, né? Não foi uma experiência individual. Tão intenso foi estar ali todos esses dias, né? Com essas pessoas e ficando mais próximos e ouvindo, né? Bastante, aprendendo muito com as pessoas que têm mais experiência. Então, nessa grande consciência coletiva do movimento, eu pude perceber as dores, as dúvidas, as esperanças, os conflitos, as contradições, tudo o que a gente sabe que o encontro humano propicia, né? Então, isso foi muito rico. Então, o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje não é só uma perspectiva individual, mas eu também tentei, ao longo desse evento, abstrair um pouco de mim mesmo, que estou iniciando, né? Então teria muito pouco a compartilhar, mas também tentar entender como que o movimento estava pensando, como o movimento estava se organizando diante desses desafios que todos nós conhecemos, né? Que a gente não precisa entrar muito em detalhes. E aí, eu fiquei aqui pensando como é que eu faria para poder sistematizar isso. Vocês podem imaginar que é muita informação, né? Foram 3 dias intensos de evento lá em Istambul. E eu pensei em tentar o seguinte, na minha cabeça, foi como se eu tivesse reconhecido 2 afirmações e 2 perguntas que o movimento tem se feito, e foi que eu consegui extrair de todas as apresentações e conversas, né? Não só as apresentações e conversas oficiais do evento, mas aquelas que a gente pode ter também nos intervalos, que são muito ricas também, como todos vocês sabem. E aí, indo direto para o assunto, né, já que a gente não tem muito tempo, a primeira afirmação que eu pude perceber, e é uma afirmação que não é nada trivial, é que os nossos desafios são muito grandes. Os nossos desafios são muito grandes. Isso pode parecer óbvio, mas vendo todos aqueles ativistas do mundo inteiro trazendo os desafios que eles estão tendo no território, o sofrimento que as pessoas estão tendo por falta de acesso a medicamentos, a outras tecnologias de saúde, o quanto elas sofreram na pandemia de Covid-19, foi muito intenso e foi possível enxergar. Os nossos desafios são enormes, né? E aí eu trouxe aqui para listar para vocês, assim, coisas que vocês já conhecem até melhor do que eu, né? Que são militantes históricos desse movimento, que sentem na pele, mas o que a gente pôde reconhecer foi a assimetria de poder entre empresas transnacionais e movimentos sociais, a cooptação dos movimentos sociais por parte da indústria farmacêutica, principalmente por meio do financiamento das organizações de sociedade civil, a privatização da governança global em saúde, a captura corporativa de países de desenvolvimento, alinhamento de interesse entre indústria nacional e transnacional, extensão do prazo de vigência das patentes, o licenciamento voluntário de patentes sendo utilizado como uma maneira horrível de segmentar mercado e diminuir ainda mais o acesso a medicamentos, vendendo como se fosse uma vitória, né, da indústria farmacêutica, e crescente relevância de segredos industriais, que faz com que a gente comece a pensar para além das patentes, como a gente pensa tradicionalmente, né? Então, são elementos que mostram o tamanho do nosso desafio. Isso tudo num contexto que eu também não preciso entrar em detalhes de
que eu acho que a gente não pode esquecer, ainda mais em época de TRIPS waiver, lá na OMC, de discussões na OMS, que a gente tem acompanhado esse ano, e a resposta à pandemia, que é o imperialismo, o neoliberalismo, a financiarização do capitalismo, complexificação das novas tecnologias de saúde, nada mais é como era antes, né? Então, o movimento precisa se adaptar, e por isso que a primeira afirmação é o quão grande é o nosso desafio. Para sair um pouco, né, dessa parte mais triste, né, dessa primeira afirmação mais desafiadora, eu também pude perceber uma segunda afirmação que o movimento tem feito, e que para mim foi muito importante enquanto um militante iniciante, que foi o nosso potencial também é enorme. Os nossos desafios são grandes, mas os nossos potenciais também são enormes. Né? A gente tem uma reunião de múltiplos saberes, comprometimento com a causa, resiliência das pessoas, alegria, apesar das coisas que a gente tem enfrentado, né? O entusiasmo, apesar de todos esses desafios, a renovação constante do movimento. A gente pôde ver muitos jovens presentes nesse encontro, que eu achei muito interessante. E, sobretudo, o que eu acho que a nossa arma secreta sempre foi e vai continuar sendo, nessa luta política muito dura, para enfrentar esse desafio, e eu acho que é o que está por trás da nossa potência, que é a solidariedade. A gente pode ver a solidariedade como a matéria-prima de tudo que a gente faz. A gente consegue fazer muito com quase nada, porque a gente é solidário um com os outros, e eu acho que é aí que a gente deve apostar os nossos esforços. Caminhando para a segunda parte, né, do que eu queria compartilhar com vocês, depois dessas duas afirmações, eu acho que ficaram duas questões no ar, duas perguntas que me marcaram bastante. A primeira é, e essa eu gostaria de dar muita ênfase, teremos a coragem, a esperança, a rebeldia de definir objetivos do tamanho dos nossos problemas reais? Será que a gente vai ter coragem de olhar para essa complexidade toda, para o nosso potencial, que são as duas afirmações, é o que a gente tem certeza, e aí definir os nossos objetivos do tamanho que eles são? Ou qual outro parâmetro a gente vai utilizar? E aí a gente pôde observar, durante as apresentações, durante o compartilhamento dos companheiros, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em parâmetros que podem desviar a gente do nosso caminho. Por exemplo, será que os nossos objetivos, o tamanho dos nossos objetivos, a nossa ambição, vai ser definida pelas condições e pelas diretrizes que os nossos financiadores nos impõem? Será que a gente vai começar a medir os nossos resultados com base em número de publicações, em número de lives, de reuniões, de viagens, de seguidores nas redes sociais? Será que o movimento vai caminhar para isso, de deixar definir o seu ritmo com base na demanda dos financiadores? Quem são esses financiadores? É uma pergunta que ficou bastante presente. Além disso, será que a gente vai definir os nossos objetivos com base no que é considerado possível? Ah, não, isso é muito difícil, isso é impossível. O que é possível é isso, são licenças voluntárias, é acordo com a indústria farmacêutica, é licença compulsória, é uma alteração legislativa aqui, é uma ação judicial ali. Será que é tudo que a gente pode conseguir? Ou se a gente vai definir os nossos objetivos do tamanho da história do nosso movimento e também do tamanho da dor das pessoas que mais sofrem com a falta de acesso a medicamentos e a outras tecnologias de saúde, com as pessoas que morreram durante essa pandemia, com a epidemia de AIDS e outras epidemias que a gente está enfrentando e vai enfrentar. Né? E aí isso significa, objetivamente, né, ter clareza e fidelidade em relação aos nossos princípios. Saúde não é mercadoria, vidas são mais importantes que lucros, não podem ser apenas, né, isso ficou muito claro no evento, não podem ser apenas slogans que a gente vai trazer, gritos de guerra, se a gente não deixar isso muito claro e transformar as nossas ações em resultado prático desses princípios. Né? Será que a gente vai, por exemplo, ousar, e isso está na declaração final, né, e o Felipe vai trazer isso um pouco depois, que será que a gente vai ousar retirar medicamentos de outros produtos essenciais do TRIPS da OMC, já que saúde não é mercadoria? Será que a gente vai ousar a propor isso e buscar isso com bastante ênfase na nossa luta e não ficar brigando por migalhas da indústria farmacêutica, como uma licença voluntária aqui ou outra ali, excluindo um país, incluindo outro, fazendo hierarquia entre vidas? Essa foi a segunda pergunta, a primeira pergunta que ficou registrado, né? Nos chamando para sermos realistas e pedir o impossível, que é o que o nosso movimento é conhecido,
que é pelo que o nosso movimento é conhecido e o que eu acho que é o que deve guiar nosso futuro. E, por fim, para terminar e não tomar mais muito tempo de vocês, eu queria compartilhar a segunda pergunta, né? E o último tópico que eu trouxe para compartilhar com vocês, iniciar esse debate, que é, tudo bem, fomos capazes de definir objetivos ambiciosos, fomos corajosos o suficientes para definir as metas que são realmente do tamanho dos desafios que a gente tem, mas a pergunta que fica é, nós vamos ter a capacidade operacional para tentar alcançar esses objetivos ambiciosos? E aí, essa é uma pergunta muito importante, porque ao definir esses objetivos ambiciosos, ao termos coragem de definir isso, a gente tem um custo muito grande. A gente tem um risco muito grande, que é de infantilizar a luta e banalizar os nossos princípios. Porque senão nossos princípios vão se reduzir a palavras de ordem e a gente vai dizer, a saúde não é mercadoria, mas as coisas vão continuar como estão e a gente vai agir a gente vai agir da mesma forma. Então, a saída que o movimento coloca para si, né, nesse evento, nesses debates, é colocar a disciplina e a estratégia como a única saída para a gente alcançar esses objetivos ambiciosos. E aí a gente tem que ter um trabalho de base consistente, a gente precisa ter uma comunicação sólida e investir em várias outras diretrizes que a gente precisa construir juntos, né, para poder dar conta desses objetivos ambiciosos que a gente sempre teve. E, para encerrar, eu diria que boa parte disso vai vir de uma equação básica que não é segredo para ninguém aqui, e que eu, particularmente, estou tendo a honra de aprender com vocês ainda aos pouquinhos nesse meu início de caminhada, que é, em primeiro lugar, a bagagem histórica do nosso movimento e dos nossos militantes. Eu acho que isso é fundamental, a gente aprender com aquilo que já foi construído, não tem que inventar a roda, a gente já tem muita história e essa história precisa ser apreciada com cuidado, principalmente por nós que estamos começando. Mas precisamos adequar isso à realidade atual, às novas tecnologias, à época de pandemias e a todos os desafios de governos autoritários, risco de fim da democracia e vários outros desafios da realidade atual que a gente não pode continuar no passado. E, por fim, e mais importante do que tudo, a imaginação, de pensar um mundo que não é só reagir, que não é só dizer que a gente precisa tirar medicamentos do TRIPS, que não é só dizer que o sistema de propriedade intelectual está errado, é dizer que a gente não quer o que está aí, mas a gente precisa propor imaginativamente aquilo que a gente quer. E é isso que eu acho que vai mobilizar as pessoas e vai cativar, encantar as pessoas de novo para a nossa luta. E é isso que eu tenho aprendido com vocês e por isso eu agradeço e agradeço pela oportunidade de estar nesse movimento junto com vocês. Estamos juntos. Velho, você está no mudo, você está falando aí. O evento de Istambul, ele é mais ou menos, foi esse o tom das discussões que o Alan trouxe. Outras, eu só queria enfatizar dentro do que ele colocou. Para mim, foi um evento que me chamou a atenção para a gravidade do momento de falta de recursos que a gente, né, tem pela frente. Realmente são muito poucas as agências que estão dispostas a colocar dinheiro nessa luta por medicamentos, que querem colocar dinheiro na AIDS. A gente está assim, e com um desafio grande que os maiores financiadores para HIV nesse momento e para outras doenças são justamente aqueles que nós estamos combatendo, que são as grandes indústrias farmacêuticas internacionais. Então, a gente vive esse paradoxo, quer dizer, eles com cada vez mais dinheiro e ocupando o lugar. Eles antes ocupavam lugares de fábricas, de produtores, de comerciantes de medicamentos, agora começam a ocupar o local de financiadores e de, pior, pautar os discursos, né, e se apropriar dos nossos discursos e das nossas falas, né? Então, começam a falar também de direitos humanos, de direito à saúde, de saúde global, né, com um risco muito grande, como o Alan colocou, não só de cooptação, mas de esvaziar. Né? Parece que nós, os que queremos a saúde não sendo mercadoria, que queremos universalidade de acesso aos medicamentos, parece que nós somos os radicais agora, né? Um bando de maluquinhos que pedindo o impossível, né? Vamos dizer assim, e criticando o licenciamento voluntário, enfim. Mas eu acho que é isso, como o Alan colocou, a gente tem que se manter fiel aos nossos princípios, né? Na medida até onde a gente conseguir aguentar e, enfim, valorizar que temos uma história muito, muito importante, muito grande,
pela frente, isso também foi muito bom, eu também compartilho essa ideia da nossa, dessa nossa história, né, que tem mais de 30 anos, já quase 30 anos, né, com acesso a medicamentos, e enfim, que precisa ser mesmo conhecida, né? Ontem mesmo tivemos uma reunião com o departamento e eu fiquei surpreendido que diferentemente quando colocamos em xeque o discurso governamental sobre o acesso ao cabotegravir, a gente vê que, na verdade, esse medicamento ainda está muito distante daqui da nossa realidade no Brasil, apesar do seu uso já amplamente reconhecido em vários outros países na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, nós vamos chegar de novo atrasados, né, nas inovações, num medicamento que a gente não sabe nem se está registrado no Brasil ou quando esse registro vai sair e as negociações começarem, né? Então, é muito complexo realmente e se nós não atuarmos, a gente vai ficar para trás e como a gente ficou para trás também em vacinas, né, para a Covid, já ficamos atrás para o acesso aos antirretrovirais para o HIV e ficaremos atrás também na vacina para monkeypox, né, que já existe, já está sendo usada e nós aqui no Brasil ainda estamos engatinhando. Então, é disso e a gente depende disso para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, eu vou passar para o Felipe, que vai falar então um pouco sobre Montreal, né? Eu só para resumir, a minha fala em Montreal foi sobre, já aproveitando, foi sobre achei interessante, né? Por isso eu até também concordei em participar, de trazer de novo à tona um tema que estava muito desaparecido nas últimas conferências, que é a questão de ética em pesquisa e participação comunitária em comitês, em acompanhamento das pesquisas clínicas. Então, falei um pouco sobre os desafios que temos aí pela frente, mas principalmente sobre a importância de defender princípios éticos de excelência e universais, independente do país, do sítio onde se realize o estudo, né? E que a beneficência do estudo, os seus bons resultados, sejam garantidos após a finalização dos estudos, porque a gente sabe que isso é uma questão que muitos pesquisadores não querem, da mesma maneira que exigir um ambiente democrático para que garantir uma presença também democrática dentro dos comitês de ética em pesquisa, né, de medicamentos, porque também a gente sabe que há uma pressão grande para que nós, pessoas com HIV, pessoas da comunidade, não integremos esses comitês, né? Então, isso também tem a ver com acesso, né? Porque sabem que a gente vai estar lá sempre cobrando que a ciência não é para o mercado, a ciência é para a vida, a ciência é para a humanidade, né? Para ser universal. Então, é isso que eu falei lá e, enfim, então eu passo para o Felipe, que vai trazer mais novidades, tá bom? Aí a gente entra depois, se for falar um pouquinho, se quiser falar um pouquinho do cabotegravir e das novas drogas que estão por aí, a gente pode falar também. Tá bom? Isso Tá aí, bom. vamos lá, Felipe. Obrigado, Veriano, obrigado, Alan, também, por essas palavras iniciais. Queria agradecer a todo mundo também que está com a gente aí nessa tarde, acompanhando, trazendo também seus questionamentos, né? Acho que vai ser muito bom a gente conversar. Só antes de falar de Montreal, né? Como o Veriano falou, eu estive lá presencialmente durante toda a conferência, mas só para fechar essa reunião de Istambul, só um comentário rápido assim, sobre a declaração final, né? Que eu acho que é importante também esse tipo de evento, que a gente, né, consegue organizar a duras penas, né, com poucos recursos e trazer gente de tantos países é sempre importante marcar os posicionamentos e tal. Então teve uma declaração final. Só para situar um pouco, esse evento, ele tinha cerca de 70 pessoas de mais de 15 países, então tinha gente da Índia, da África do Sul, Brasil, Argentina, Guatemala, Honduras, Rússia, Cazaquistão, de todas as regiões do mundo, mas principalmente países do sul global, como o Veriano falou, e já foi a segunda edição, né? A gente teve pela primeira vez em 2018 esse encontro, que a gente chama de Cúpula sobre Propriedade Intelectual e Acesso a Medicamentos, que é basicamente um momento que o movimento de luta pelo acesso a medicamentos tem para se encontrar, compartilhar experiências, compartilhar o que deu certo, o que deu errado, né? Porque esse é um movimento que a gente tem muitas lutas que são país a país,
mas ao mesmo tempo é um movimento também muito baseado em solidariedade, em colaboração, né? Então esse espaço é super importante para a gente, né, aprender uns com os outros, refletir junto, pensar em caminhos. Então, todo esse espírito aí que o Alan trouxe foi bem o tom do evento mesmo. E, assim, na última edição, em 2018, a gente até teve, além da sociedade civil, tinha representantes de governo, cientistas, outros atores, né, que a gente também convidou, mas dessa vez foi só um encontro de sociedade civil mesmo, né, até por conta desses 2 anos que foram muito complicados para todo mundo, né, a gente entendeu que era um momento de estar assim, só a sociedade civil mesmo, olho no olho e pensando junto o que a gente pode fazer. E aí a declaração final, além de reafirmar muitas coisas que o Veriano e o Alan já falaram, né, sobre os nossos princípios de luta, sobre o que a gente acredita que saúde não é mercadoria, que, né, as pessoas não podem ser tratadas como mercados, a gente também coloca novos elementos que eu acredito são legais de trazer, que é essa ideia de que medicamentos e qualquer tecnologia de saúde não pode ser tratado mais como uma mercadoria. E para a gente levar isso ao pé da letra, né, a gente precisa realmente lutar para que esse tema, o tema da saúde, saia de acordos comerciais que existem hoje na Organização Mundial do Comércio e em vários outros níveis. Então, isso é uma luta muito radical, né? Alguns veem como algo muito radical, a gente vê ela como algo super coerente com o que a gente defende. E também não é algo, assim, eu nem colocaria na esfera do impossível, porque há 30 anos atrás essa era a realidade. Nenhum país era obrigado a conceder patentes para medicamentos, nem para alimentos, nem para outros bens essenciais. Isso foi algo construído, né, pelo poder das grandes empresas, pelo poder dos países mais ricos. Foi uma imposição que aconteceu, né, durante os anos 90, de um acordo específico que estabeleceu isso. Todos os países são obrigados a patentear medicamentos e, com isso, criar toda a situação que a gente tem de desabastecimento, de preço alto, de escassez, né? Então, isso foi algo que não era assim antes, né? Então, a gente pode muito bem retornar para uma situação que a humanidade já vivenciou. E nessa época existia inovação, existia, né, produção de medicamentos, enfim, a gente pode até ver que talvez fosse até melhor, né? O Brasil tinha produção de insulina, o Brasil tinha produção de vacinas, vários países da América Latina tinham produção de vacinas, enfim, então não é assim nada impossível que nunca foi vivenciado, né? É basicamente recuperar uma situação que já existiu. Então isso está muito claro nessa declaração, mas a declaração também ela propõe uma série de diálogos do nosso movimento de acesso a medicamentos com vários setores. E isso que eu achei interessante, né? Porque tem, por exemplo, sugestões e pautas e temas que, por exemplo, a gente pode trabalhar com a imprensa, com a comunidade científica, com quem é da área do direito, né? Então é toda dividida assim, ela ainda está em processo de finalização, provavelmente vai ser traduzida, então a gente compartilha com todo mundo quando tiver já a versão em português, mas vocês vão ver que, né, ela é toda dividida assim em blocos para justamente estimular o nosso movimento a dialogar com todos esses setores e também ter uma pauta, né? Quando a gente está interagindo com alguém que é da comunidade científica, qual que é a nossa pauta? Como é que a gente pode, né, pedir para esses grupos apoiarem o que a gente está defendendo, né? E isso em vários níveis. Então, acho que é uma declaração que tem um formato um pouco diferente, não é simplesmente um texto, uma carta. Ela é uma agenda realmente de trabalho, né? De diálogos. Então, acho que ela tem um potencial assim da gente ir usando ela realmente. Por exemplo, eu tive há pouco tempo, né, num evento da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, numa mesa que estava eu, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, e aí eu já trouxe, por exemplo, para a comunidade científica, a sociedade civil tem aqui demandas, né, tem pontos aqui, então essa coisa da ética nos estudos clínicos, pesquisas que realmente beneficiem os sistemas de saúde, regimes de tratamento que sejam focados na qualidade de vida. Enfim, todas essas pautas estão ali para a gente também estar nesses espaços e ter algo para colocar, né? Ter algo assim que foi discutido assim, a nível global já com outros parceiros. Então, acho que só para amarrar a coisa de Istambul foi isso, o fechamento. E sobre Montreal, eu vou até pedir depois para a Erli compartilhar aqui com vocês. Além de conversar aqui, eu fiz um texto também, né, com algumas impressões, então talvez algumas coisas eu esqueça e no texto eu tentei deixar ali basicamente todas as coisas que mais me chamaram a atenção. Mas eu acho que, no geral, minha sensação com a conferência foi, até botei isso no título do texto, um choque de realidade, assim, né, que eu acho que a gente já estava há muitos anos numa falsa aura de triunfo na luta contra a AIDS, que a gente já falava que né, era prejudicial, que era algo
né, que não cabia, mas acho que nessa conferência finalmente desmoronou um pouco esse discurso de estamos o fim da AIDS em 2030, né? Foi como nossa, realmente, a gente precisa botar a AIDS como prioridade de novo, a gente está retrocedendo, a gente está caminhando para trás, a gente não aprendeu as lições, né? Acho que muitas mesas tiveram um pouco, né, e algo que para a gente da sociedade civil já estava claro, mas acho que, né, ficou já no nível da conferência. Acho que muitas falas de outros atores também trouxeram essa percepção de como que a gente está ainda muito longe do cuidado integral, muito longe realmente de uma pauta de direitos humanos que seja efetiva, que seja para todos, né? Então, e além disso, a gente tem outras crises que atravessam, né, a epidemia de HIV/AIDS, a crise climática, a crise de insegurança alimentar, aumento da pobreza, autoritarismo, né? Então, várias outras coisas que só pioram o quadro, né? E acho que também contribuiu muito esse relatório da UNAIDS, que saiu um pouco antes da conferência, também trouxe dados, né, para mostrar como que a gente está retrocedendo na luta contra a AIDS. Então, acho que minha primeira impressão foi essa, assim, né, de um choque de realidade, das pessoas acordando mais para a urgência que é a gente voltar a colocar a AIDS como uma prioridade de saúde global, né? A gente ainda tem 10 milhões de pessoas sem tratamento, a gente tem muito problema de adesão em todas as partes do mundo que vocês possam imaginar. Eu fiquei particularmente chocado com os dados dos 2 Estados Unidos, né? Quase 50% das pessoas em tratamento nos Estados Unidos, um país rico, com todos os recursos, com os melhores regimes, quase 50% das pessoas com problema de adesão, né? Então, você vê que assim, os desafios são enormes, o estigma, né? A gente tem muito problema ainda de criminalização, de transmissão de HIV, e algo que eu nunca tinha pensado, mas eu assisti uma sessão lá que acendeu esse alerta, né? Essas novas tecnologias de informação, de dados, né? De monitoramento, principalmente que essas grandes empresas de tecnologia, Google e tal, estão se debruçando. Isso traz uma nova ameaça, né, para a questão do estigma, porque tem toda uma vigilância genética que se fala, né, de você rastrear comunidades específicas e transmissão, né, e você chegar num nível também que reforça, né, o estigma, a criminalização, por meio dessas tecnologias de vigilância, de informação, de sistemas de controle, né, que os governos estão começando a adotar e que não respeitam a privacidade, o consentimento, né, que são coletas de dados a nível populacional, mas que permitem um refinamento que você chega nos indivíduos, né, e que você cria aí bolsões onde você fala, bom, essas comunidades, então, tem que tratar de outra forma, enfim. Então, tem uma série de riscos novos também por conta da evolução tecnológica. Eu acho que também foi uma conferência que foi muito prejudicada pela política de vistos, né, do governo canadense, vocês devem ter escutado, mas muita gente não conseguiu ir. Inclusive, eu só consegui ir de última hora, foi assim, quase um milagre eu ter ido para a conferência, porque até o dia do meu voo eu não tinha visto, eu tive que sair do Rio, ir até São Paulo, ir na embaixada, buscar meu passaporte com visto no dia do voo, voltar para o aeroporto. Então, muitos atrasos e muita gente com visto negado também, principalmente de países do continente africano, asiático, latino-americano, porque para os europeus, para os americanos, é muito simples conseguir um visto para o Canadá, mas para quem vive em qualquer outro país do Sul, você passa por um processo muito complicado, cheio de perguntas invasivas, você não tem ajuda, você não tem nenhuma definição quando que vai ficar pronto, enfim, é uma loucura, e isso ficou assim, uma conferência sem inclusividade, né? Porque tinha muita gente que era para estar ali e não estava. Inclusive gente com trabalho aprovado, gente que ia falar, gente que ia apresentar, né? Então, muitas falas criticaram o governo do Canadá, né? De racista, de covarde, né? O governo canadense não compareceu na abertura, era para ter alguém lá, algum ministro, ou o ministro da Saúde, ou o ministro das Relações Exteriores, aí em cima da hora eles cancelaram, né? Então só piorou a situação. Praticamente todos os dias, né, a gente fez protesto contra o governo do Canadá por conta desse absurdo, né? A gente teve marcha lá até o estande do governo, né, falando, denunciando essa questão do visto. Teve dia que a gente botou o nome, né, de todo mundo que teve visto negado, o país, das pessoas, espalhado assim em volta do estande do governo. Enfim, então foi algo que saiu na imprensa, então acho que ficou realmente mal para o Canadá, porque não faz sentido um país aceitar hospedar uma conferência dessa e não ter uma política de visto que seja inclusiva.
né? Então, ficou uma crítica também para a Associação Internacional de AIDS para pensar nos próximos países com esse olhar de um país que não cometa esse tipo de situação. Mas, fora isso, né, a gente teve praticamente todos os dias um ou mais protestos da sociedade civil. Quem estava lá, dos ativistas, das comunidades afetadas, das organizações da sociedade civil, estava com muita energia, até para representar, né, também todo mundo que não estava lá. Então, a gente teve na abertura, né, a gente invadiu o palco, a gente tomou o microfone para falar que a crise da AIDS não acabou, para chamar atenção para as pessoas que estão morrendo de tuberculose e de meningite criptocóxica, para falar da falta de acesso a tratamento e prevenção na maioria dos países, né, onde os medicamentos mais novos simplesmente não chegam. Então, tudo isso foi falado assim, em alto e bom tom, logo na abertura, né, criando aquele constrangimento. A gente também teve protestos assim, mais direcionados, né? Teve um específico para a empresa Vive, que é a que hoje é responsável pela produção do cabotegravir, que é um medicamento que ele pode ter um uso potencial tanto para prevenção quanto para tratamento, numa forma de longa duração, né, que a gente chama que é de ação longa, ou seja, um medicamento injetável que você toma uma vez a cada mês ou uma vez a cada 2 meses. Ainda tem estudos, né, acontecendo para definir, mas, enfim, é uma opção que essa empresa não está disponibilizando para vários países, né? Ela fez um acordo, que foi anunciado também próximo da conferência, autorizando que daqui a 4 anos existam genéricos do cabotegravir em alguns países, mas para vários outros países, incluindo o Brasil, não vai ter essa possibilidade e as condições de negociação, de compra, vão ser ainda mais difíceis, né? Então, a gente teve um papel também, e essa foi o protesto mais difícil, porque invadir a sala onde essa empresa está, onde tinham representantes dessa empresa, tinha mais segurança, né? Foi mais complicado, teve mais negociação, mas a gente conseguiu. Eu, inclusive, falei sobre a situação do Brasil, porque no Brasil a gente teve estudo clínico do cabotegravir, ainda está tendo agora estudo de implementação no SUS, né? Então, as populações aqui contribuíram com os dados científicos, mas quando chega no momento do acesso, do preço, né, o Brasil fica colocado nessa situação difícil, que provavelmente vai resultar numa oferta limitada, numa dificuldade de compra. Então, essa injustiça também, né? Conectando isso que o Veriano falou, a parte dos estudos clínicos, cada vez mais a gente tem que conectar com o tema do acesso, né? Como é que fica a questão das pessoas, das populações, dos países que contribuíram e depois não têm acesso, né? A gente precisa repensar isso. A gente teve protesto também em relação a monkeypox, né? Porque tiveram muitos debates sobre como é que está a resposta à varíola, a essa nova variante de varíola. E aí até me chamou a atenção isso, eu não tinha muito conhecimento, que no próprio Estados Unidos, né, que está, de novo, fazendo o que fez durante o Covid, de comprar para si as vacinas, os insumos, mesmo lá tem muitas populações que estão sendo excluídas da vacinação, né, populações trans, população negra, que não estão conseguindo nos serviços de saúde o acesso à vacinação, enquanto no Canadá já tem um acesso mais amplo, nos Estados Unidos está tendo muita crise, muita dificuldade, então também foi apontado isso, a falha do governo americano, de novo, né, numa nova pandemia, tanto internamente para a sua própria população, como para fora, de fazer alguma coisa que também favoreça o resto do mundo. Também teve uma marcha sobre a América Latina, os poucos que estavam da América Latina lá, a gente se uniu para falar também como o nosso continente muitas vezes é esquecido, fica invisível, não tem dados, não tem apoio, não tem financiamento. Enfim, gente, esses são os principais que eu lembro, né? Foram muitos protestos. Eu acho, só para fechar, e a gente já abrir aqui para conversar, claro, também essas conferências são muito importantes para ouvir as novidades científicas, né? Para onde está caminhando, as pesquisas e tal. E aí, claro, né, os tratamentos de longa ação, eles estão colocados como algo que realmente é uma grande tendência, que pode realmente criar novas opções de tratamento, criar mais facilidades de adesão, mas além do cabotegravir, a gente também tem um outro medicamento que chama lenacapavir, que também está sendo visto, né, como bastante promissor, e ele também tem o potencial de ser usado para prevenção e para tratamento assim, de longa ação, mas ainda tem alguns entraves, né? Por exemplo, no campo da pesquisa, ainda tem pouco estudo, na verdade, sobre como o cabotegravir pode ser usado também por populações que não estão com a carga viral suprimida, né? Que os estudos foram feitos só para quem já está, né, com supressão da carga viral.
Mas muitas vezes, se a gente está falando que é um medicamento que vai ajudar na adesão, a gente tem que pensar também nas populações que estão com dificuldade de adesão e que talvez não estejam com a carga viral suprimida e entender se essa pode ser uma opção também, né? Então, esse é um gap, aí, uma lacuna ainda das pesquisas. E além desses duas moléculas, né, também se falou muito dos anticorpos monoclonais, que aí é uma nova classe, né, uma nova onda assim, de medicamentos, aí tem vários sendo estudados, mas ainda são aquelas siglas, né, que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas que esses medicamentos, além de serem interessantes assim, para várias situações, por exemplo, quem tem múltipla resistência ao vírus, né, deles atuarem em várias condições, né, específicas, em várias possibilidades durante o tratamento, também é uma classe de medicamentos que está sendo muito observada como algo que pode gerar, talvez, um novo caminho para a cura, né? Os anticorpos monoclonais, talvez, também como uma estratégia para eliminar o reservatório do vírus, né? Enfim, de ser, talvez, algo que possa contribuir nessa direção da cura. E acho que foi legal isso, né? Na Marcha da América Latina, uma das pautas era isso, a gente quer mais pesquisa sobre a cura, né? Tem muita pesquisa de tratamento, mas cadê os investimentos na pesquisa de cura? Então, essa nova classe de medicamentos pode ser um caminho. As pesquisas sobre vacinas para HIV também, acho que nessa conferência apareceram um pouco mais, né? A gente sabe que muitas tentativas no passado de vacina para HIV falharam, mas agora tem também novas tentativas, tem as vacinas de mRNA, como a gente viu para a Covid, que está uma área nova, uma plataforma nova que também está sendo pensada para HIV. Então, acho que em termos de novidades científicas, tem coisas interessantes, mas sempre é colocado o questionamento. Como é que fica a equidade? Como é que fica a distribuição justa? Né? Como é que a gente faz isso chegar para todo mundo? O próprio Anthony Fauci, diretor lá do Instituto de Doenças Infecciosas e Alergias dos Estados Unidos, que virou assim, né, uma grande celebridade de saúde pública também durante a Covid, ele próprio, na fala dele, colocou muito esse tema da equidade. Né? Ele falou, olha, isso aqui é um ponto que não adianta nada a gente ter as melhores ferramentas se a gente não tiver um caminho para a equidade. E essa a gente sabe que é a luta do acesso a medicamentos se pauta muito nisso, né? Em garantir essa equidade. Então, vou parar por aqui, gente, que eu já falei bastante. Eu só queria, assim, pegando um pouco ainda de Istambul, o que ficou também na minha cabeça lá é sobre a importância de cada vez mais nós demandarmos por medicamentos que sejam possíveis de serem aplicados, de serem usados, administrados em massa, né? Porque na oficina que eu participei, uma grande parte dos medicamentos que estão chegando novos, eles são medicamentos para usar em casos específicos, não são usados para massa, né? E a gente precisa de medicamentos de primeira linha, né? Como primeira opção de tratamento também, e medicamentos que possam ser usados, afinal, a população é muito grande, né? Por exemplo, só de dolutegravir no Brasil a gente tem quase 500 mil pessoas, né? Então, não podemos pensar em medicamentos só que não possam ser usados de forma maciça, né? Então, baratos, maciços, de fácil uso e de fácil adesão, porque esse é um grande desafio, né, conforme a gente viu lá. E a tendência não tem sido exatamente são medicamentos caros e para usos restritos, né? Então, só queria chamar a atenção também para esse ponto, né? Então, bom, pessoal, agora sim são 10:45, eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta, alguma questão que queira colocar no que foi falado aqui. Sobre a vacina da monkeypox, né? Parece que está chegando no Brasil, pelo que nos foi falado ontem, quem estava presente na reunião com Brasília, parece que está chegando aqui a $90 as doses, né? É muito caro, né? E, além do mais, a empresa com a alegação de que não tem capacidade de produção e de envase, né, para atender a necessidade global. O que a gente desconfia, conforme numa conversa aí com o Jorge, ele falou, argumento para país pobre, né? Porque... Então,
que se alguém tiver pergunta, a gente repete o mesmo filme, né, a cada pandemia. Enfim, então, não sei se alguém tem alguma questão. Pessoal, pode levantar a mão aí ou colocar no chat. O Juan está pedindo ali a voz. Não, é rapidinho Ainda não assinei. me chegou essa ideia a partir desse discurso de Veriano e pegando o que Alan falou no início, não é grande desafio. Eu acho que é grande desafio, um pouco pegando a história, Veriano falou medicamentos maciços, que seja. Eu acho que a massividade está muito relacionada com um custo. E o lugar que o medicamento ocupa está muito valorizado, muito olhado de ser uso restrito, não segundo o preço. O cabotegravir, por exemplo, por aí, eu acho que é um medicamento bom, eficaz, que seria de boa adesão, porque quem decide tomar, mas o custo é muito alto. Então temos que brigar e pegando o que Alan vai. A saúde não tem preço. Se o medicamento é bom, por muito caro que seja, e é bom para muito, temos que lutar como sociedade civil para que isso seja incorporado, como sempre fizemos durante muito tempo. Eu o que continuo pensando, e é meu modo de ver, que estamos muito silenciados, estamos muito calados de um tempo para cá em retomar esse lugar e dizer isso é bom, sabemos que é bom, estamos capacitados para saber que é bom e queremos isso em primeira linha para todo mundo. E se está de uso restrito, por que é de uso restrito? Se ele é tão eficaz, provoca bons efeitos. E o outro que eu queria colocar, que eu coloquei no chat, é de novo, que sempre me chamou a atenção, que participou, eu vejo a Regina aqui, Bueno, que participou do Comitê Comunitário de Acompanhamento à Pesquisa, sempre foi um reclamo. O Brasil participa da maioria das pesquisas que demonstram a eficácia e a efetividade desses medicamentos. E depois o Brasil não se beneficia em nada dos resultados disso. E o Brasil participou de cabotegravir. O Brasil participou, e isso foi levado para o GTPI, quando o Felipe estávamos comentando, sobre anticorpos monoclonais. Isso é excelente, já sabíamos que seria excelente de um jeito ou de outro. Os BNAPs, todo isso. E nunca nos beneficiamos, sempre ficamos de lado. Eu acho que isso não só depende de nós, isso também depende dos pesquisadores. Que na hora de, quais nós que participamos, eu acho assim, sabe, nós vamos participar, quais seriam os benefícios para meu país, para os residentes daqui, sabe, e isso não é egoísmo nem nada, sempre ficamos de fora, então isso tem que ser também discutido. E outra coisa que não sei, porque eu estou fora, é as pessoas que participaram da pesquisa de cabotegravir no Brasil, estão tendo acesso ao cabotegravir? Essa é uma pergunta. Bom, como mínimo, isso foi defendido sempre, participou, é eficaz tanto quanto ou mais, deve continuar tendo acesso a esse medicamento. Ponto, isso é o que eu queria falar. Obrigado. O Richard, vai lá. Sim, só uma reflexão, um pouco pensando em alguns dos comentários do Alan e também o segmento que o Veriano deu sobre a conjuntura, vamos dizer. Eu acho que é um momento muito difícil de pensar sobre estratégias e vale a pena aprofundar isso um pouco mais nos próximos meses. Quando a gente compara o atual momento com o atual momento da declaração do fim da AIDS, que agora percebe que não é tão próximo como o Felipe relatou as discussões em Montreal, é um contraste muito grande com o movimento, quando o movimento de
de acesso a tratamento surgiu no final dos anos 90, porque aquele momento foi um tempo quando você tinha um espírito contestador um pouco maior contra a globalização e os seus efeitos negativos, enfim, de começar de trabalhar para acesso a tratamento, você podia pegar um pouco o bonde do momento, que era um momento de contestar a globalização. Com o passar dos últimos 20 anos, nós temos visto altos e baixos no interesse sobre essas questões. Tinha uma época, mais ou menos quando o GTPI foi criado, quando você tinha alguns financiadores que resolveram investir nessa questão. O movimento de AIDS tinha um pouco criado um contexto de questionar essas coisas. Mas esses financiadores vão saindo, como o Veriano falou, a indústria farmacêutica e os seus representantes nas fundações vinculados com a indústria farmacêutica, hoje em dia representa quase a metade do financiamento para trabalhar com AIDS, financiamento privado para trabalhar com AIDS no mundo inteiro. E quando você ajunta eles com a Fundação Gates, que está obviamente na cama com a indústria farmacêutica, eles representam 67% do financiamento disponível. Então, você tem um exército enorme de pessoas que vão bloquear instituições, que vão bloquear qualquer tipo de pressão política na direção que nós estamos falando. Portanto, eu acho que é super importante tentar de pensar sobre quais são os possíveis aliados, aonde é que... E a gente sabe, novamente, de 20 anos atrás, que é possível achar. Achamos eles na OMC para ajudar a criar a Declaração de Doha. Enfim, não é uma coisa impossível, a gente sabe, mas o momento atual me parece muito mais difícil. Eu acho que um dos caminhos, um dos lugares para olhar, eu não vejo com muito otimismo o campo de AIDS. Eu acho que o campo da AIDS está muito comprometido no momento por causa da estrutura de financiamento e as forças que estão por aí. Mas eu acho que, de fato, Covid e a questão de vacinas abriu umas novas possibilidades e, eventualmente, de construir alianças com um movimento progressista para a saúde global, os People's Health Movement e algumas das organizações e redes internacionais que estão trabalhando questões que vão além da AIDS e que pega com Covid um novo embalo. Eu acho que, eventualmente, por aí tem algumas possibilidades interessantes que valeria a pena investir nisso. Se temos um pouco de sorte com a eleição, eventualmente parceiros voltam de ser viáveis no Itamaraty e em outros lugares no governo brasileiro, mas é um momento de fazer um pouco uma análise, uma avaliação estratégica do campo e tentar de achar quais são as brechas e quais são os possíveis aliados, porque eu acho que não são os mesmos que tínhamos 20 anos atrás, ou aquelas alianças vão ter que ser reconstruídas de novas maneiras. A Regina. Bom, boa tarde, pessoas. Eu estou com duas dúvidas aqui. No relatório do Enong de 2022, ele diz no inciso que fala sobre sustentabilidade política, econômica, financeira e técnica e programática, ele fala em dar continuidade a negociações e discussões sobre financiamento de laboratórios e outros entes privados junto ao movimento de luta contra a AIDS, garantindo a ética e as transparências destas relações. Então, quando eu vejo o cabotegravir, o que está acontecendo com o cabotegravir, o valor que vem. Ontem, a fala do Gerson na reunião que o próprio Veriano comentou
que ele diz o seguinte, que o orçamento de 2022, de 23, para os antirretrovirais que já existem, os 35, que já está garantido. Que tipo de medicamentos que vão manter, e vão manter tão somente que mantiveram nesses 4 anos. Aí a pergunta que eu fiz, e os novos? E as incorporações? Sim, porque eu acabei também de vir lá de fora, e lá tem mais de 10 3 em 1, por exemplo. Né? Lá já está bombando esses tratamentos de longa duração. Nós estamos, como bem colocado pelo companheiro Belloc, com mais de 10 mil mortes por ano no Brasil. E cada jovem que chega na rede, e olha, não é fácil, chegou muito jovem na rede, vocês não têm ideia. Aí eu fico me perguntando como é que essas pessoas efetivamente vão se tratar numa nova linha, sem contar os efeitos colaterais que esses medicamentos que já estão postos estão trazendo. Neoplasias, sim, muitos dos nossos companheiros, Araújo, a Cida Lemos, a Luísa Trans, eram, sim, IHI, eram indetectáveis iguais a intransmissíveis, e, no entanto, pegaram neoplasias seríssimas e vieram a óbito. Nós temos problemas de cardiovasculares, pessoas com HIV, elas têm probabilidade 3 vezes maior do que de ter um problema cardiovascular que uma pessoa que não tem HIV. E isso vem muito ao encontro de um tratamento adequado, de um SUS adequado que efetivamente trate as pessoas, e a gente sabe que nesse período não houve esse tratamento, né, no período de pandemia, agora que está retomando muito lentamente aqui no Rio de Janeiro. Então, eu fico me questionando o quanto que esses novos medicamentos vão nos ajudar efetivamente a ter um outro quadro que seja diferente do quadro que está se apontando depois de 40 anos e de pessoas que já tomam esses medicamentos há tanto tempo. Quando eu falei lá no ACTG, né, que eu fui mês passado, que nós ainda estávamos no 3 em 1, no Lamivudine, no Tenofovir e o Efavirenz, eles quase tiveram um ataque. Então, assim, não é possível. E nós, como bem colocado pelo Richard, nós estamos no momento eleitoral. E esse momento eleitoral vai ser crucial daqui para frente, porque também estava na conferência em São Paulo, sexta-feira, onde teve Lula, onde todos os ministros do PT estavam lá, estava Temporão, estava Padilha, estava aquele baixinho, todos estavam lá. Então, quer dizer, se ele vir a ser o presidente desse país, certamente teremos caras conhecidas no Ministério da Saúde, mas está tudo uma incógnita. Então, eu queria colocar para os colegas, o que vocês acham de financiamento de ONGs? A gente precisa conversar de novo sobre isso, porque saiu no nosso parecer do ENONG de 2022 que nós temos que retomar a continuidade das negociações e discussões. Então, precisamos trazer essas discussões sobre financiamento de indústria farmacêutica dentro das nossas organizações. Muito obrigada. Angélica. Olá, boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu fiz aqui uma reflexão junto com a fala do Alan, do Richard, do Veriano, desses grandes desafios, né, desse cenário tão desafiador, tanto no âmbito global quanto no âmbito aqui local. E o Richard trouxe, né, essa provocação, né, de se pensar melhor, aprofundar melhor sobre as estratégias e desses aliados, né, se são velhos aliados ou se são novos aliados. Eu queria colocar uma provocação aqui para o grupo, falando desse sistema de comunicação nunca antes visto no mundo, né, que é dessas redes sociais, Facebook, né, o Google, que é uma mídia social fortíssima e que tem imperado. Por que não pensar, né, em estabelecer algum tipo de estratégia ou de aliança com esses grupos nesse campo da comunicação? E eu falo isso pensando um pouco na experiência local. O Sistema Globo, que é um sistema complicadíssimo, né, e a gente sabe do papel que ele já desempenhou para esse país em vários momentos, inclusive no momento recente, mas mesmo no Sistema Globo, a gente pode encontrar algumas brechas para poder fazer algum tipo de negociação e furar algum tipo de bloqueio, porque eu acho que é isso, né? A implosão
por algum meio que a gente vai conseguir implementar aí um novo, enfim, um novo modo de pensar e trazendo aí todas aquelas reflexões que o Alan trouxe, né? Esse imaginário, né? Esse mundo imaginado. E aí eu acho que aqui a gente tem pessoas e instituições que podem refletir sobre isso e pensar, sim, né, em estabelecer algum tipo de aliança ou de parceria com esses grandes conglomerados de comunicação hoje, que podem se constituir como novos aliados num determinado tipo de processo, que, evidentemente, sendo muito bem aprofundado e muito bem pensado e muito bem estruturado, mas eu acho que o tema ele é de altíssima relevância e que merece esse tipo de atenção também. Então, eu queria colocar isso como provocação aqui para vocês. Wagner. Oi, estão me ouvindo? Sim. Ok. Boa tarde a todos e eu queria agradecer em primeiro lugar, né, essas falas brilhantes de todos vocês, né, esses inputs que chegaram agora dos colegas. E uma coisa que me chama muita atenção são duas observações muito rápidas que eu quero fazer sobre o que o Alan traz, né, como senso de observação dele presencial, né, e o que o Felipe também traz, né, sobre a demanda do estigma da discriminação contra países pobres não ter acesso a um país de primeiro mundo, que é o Canadá, com seu visto. Né, que isso é uma coisa assim que realmente me chocou muito, porque eu me lembro que eu participei de quase de todas as conferências de AIDS, né, e nós tivemos em Vancouver, né, a Bia esteve em Vancouver, né, e nós não tivemos essa dificuldade de visto. Né? Todo mundo que se inscreveu, todo mundo que foi aceito os seus trabalhos, as pessoas estavam lá. Nós tínhamos uma comitiva imensa brasileira, eu acho que era uma das maiores nessas conferências, e eu que trabalhei muitos anos com o AIDS Committee of Toronto, no Canadá, né? E eu sempre, naquele sistema de saúde, né? Eu nunca percebi, né? Talvez, porque onde eu estava, com o AIDS Committee, dessa rejeição, né, de pessoas estrangeiras que vinham para o Canadá, porque no AIDS Committee tinha muitos africanos, tinha muitos asiáticos, né, muitos brasileiros, né, conheci vários brasileiros lá, e isso me impactou muito em ouvir que pessoas até com trabalhos aprovados, né, trazendo as realidades de seus países, eles não tiveram acesso ao país anfitrião desta conferência. Então, isso é uma coisa, porque nós estamos falando muito nós falamos sobre os remédios, novas tecnologias, né? Mas continuamos ainda falando com pessoas do primeiro mundo, né? As novas tecnologias só têm acesso quem é de primeiro mundo. Então, quem está fora daquele cercado, daquela bolha, né, não tem acesso nem para entrar no país para discutir a realidade, que todo mundo já sabe qual é, né? Países que têm dinheiro para comprar antirretrovirais de $90 é uma coisa, $100, $150, e países pobres que não têm, então eles não são bem-vindos a uma conferência tão importante como essa, né? Então fica aí a minha observação. E o que o Alan traz, né, com a população jovem, ativista, né, faminta por necessidade de expressão, eu vi isso há 40 anos quase atrás, a mesma coisa, sabe? Todas as conferências, principalmente na aldeia do Village, né? Que sempre tem, onde mais as populações mais que protestam, mais que invadem, né, a verdadeira realidade da epidemia, né? AIDS, como nós sabemos, né? Depois de 2 anos, foi muito difícil, até, segundo algumas pessoas que eu conheço, que fizeram parte da comissão, da organização desse evento, né? Foi muito difícil também organizá-la. Ela ainda continua sendo uma coisa extremamente, quase impossível das pessoas participarem, pelo preço que cobram para essa conferência, que eu acho que é um absurdo, é uma conferência que deveria, além deles darem bolsas, né, becas, ou seja, o que eles dão, né, mas não dá para todo mundo que
teria o desejo de estar participando, principalmente já tem uma barreira, né, inicial aí, que é a dessa inscrição a esta conferência. Né? Então, nada mudou. Eu vi agora nas falas de vocês um tremendo retrocesso, né? Falando em direitos humanos, né? E um avanço na tecnologia dos medicamentos, mas medicamentos com retrocesso dentro dos direitos humanos, eu não sei aonde isso se encaixa. Então, fica aqui a minha divagação sobre o assunto de vocês. E quero agradecer muito. Eu pedi ao Veriano, quando o Veriano estava em Istambul, né, que vocês, né, Felipe, você, Alain, organizassem né, nos dessem uma retrospectiva do que vocês estiveram presencialmente observando, porque isso é muito legal. Né? E tem Devolutiva. É uma locomotiva e tem outros colegas... Devolutiva. Uma devolutiva e uma locomotiva, né, Bebê? Porque sai da frente com tantos enfrentamentos que tem por aí para se enfrentar. E tem outros colegas também que vão fazer outras devolutivas, mas cada um está trabalhando um pouco. Eu já tive em duas, cada um está trabalhando um pouco de forma diferente, né? Com uma visão diferente, isso é muito bom também. Né? Isso traz um outro campo de repensar. Muito obrigado por vocês terem nos dado essa oportunidade de ouvi-los, né? E as novidades, realmente, eu vejo um grande retrocesso e um pequeno avanço, sabe? Mas vocês estão melhores do que eu para falar isto. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alain. Obrigado, Viver. Então, pessoal, eu acho que são 4h10, é mais ou menos o nosso horário de encerramento. Eu queria só deixar assim bom que essa live hoje também ela é quase que comemorativa ao dia 11, né, o dia da democracia. Então, dedicar aqui essa nossa participação de todo mundo para esse dia tão importante, afinal, acesso a medicamentos também é democracia. E dizer assim, né, é um paradoxo, né, Felipe e Alain, para a gente que esteve em Istambul, depois tu contrasta com Montreal. Canadá, o grande país democrático, né? Muita democracia. A Turquia, a ditadura, a Erdogan, né? Mas ninguém teve problema de vista para entrar na Turquia, dos 70 países. Né? Aí tu anda na rua de Istambul, tu vê gente da África inteira, da Ásia inteira. E assim, eu digo, mas que paradoxos são esses, né? Nos países mais democráticos, mais difícil a entrada. No país mais autoritário, ditadura, nem perguntam no aeroporto o que a gente vai fazer lá. Simplesmente pega o teu passaporte, carimba, pode ir. Pronto. Então, isso para os outros países também. Então, são paradoxos, né, que a gente está enfrentando. Pensar mesmo, né, que como é que é isso, né? Dessas políticas migratórias e migratórias que se transformam numa grande questão. Então, e também tem a ver muito com o HIV, cada vez mais. Então, é isso. Eu não sei se Alain e... A ideia daqui dessa live, como o Vavá falou, é trazer um pouco a devolutiva do que a gente viu, viveu, trazer essa reflexão. Espero que ela possa ser inspiradora para continuar os nossos trabalhos. A gente tem muita coisa aí pela frente, esse semestre agora vem intenso, vem pesado, que na BIA mesmo a gente está com uma série de atividades, fiquem no ar aí, também vai ter oficinas, rodas de conversas, seminário, tá? Em dezembro e em novembro a gente vai passar direitinho, retomando esses temas. E, claro, sempre isso aqui está dentro dessa ideia da BIA, a propósito do dia de hoje, de democratização também, do conhecimento, que é algo que o Betinho, né, hoje, esse mês, na verdade, anteontem, né, fez 25 anos da morte do Betinho. Dia 30 de agosto também a gente vai fazer uma celebração aqui na BIA, junto com o IBASE, para marcar esse momento, né, lembrar esse legado para o Betinho, para os desafios que a gente enfrenta hoje, inclusive os que a gente está colocando aqui hoje no acesso a medicamentos, estigma, discriminação para o HIV, para a própria democracia. Então, pessoal, fique atento, quem estiver no Rio já está automaticamente convidado, e vai ser aqui na BIA, dia 30, às 17h30, tá bom? E vai ser um painelzinho de falas, né, nas áreas que o Betinho contribuiu, tá? Mas é isso, a ideia é democratizar mesmo,
como ele colocava, o conhecimento, as informações, o que a gente vive e, quem sabe, transformar isso numa inspiração para a gente seguir adiante. Eu não sei se Felipe e Alain querem colocar suas colocações finais, eu já fiz as minhas e ficamos aqui para até as próximas, tá bom? Obrigado, pessoal. Alain e Felipe, vocês querem colocar alguma coisa? Pode ir, Felipe. Tem áudio, Felipe. Vou deixar o Alan para o final. Eu só queria rapidinho tentar reagir a algumas coisas que surgiram aqui nos comentários. Para a Regina, realmente acho que esse diálogo sobre financiamento da indústria para organizações da sociedade civil é uma conversa difícil que a gente precisa ter. A gente sabe que isso passou no Enong. A gente sabe também que tem um cenário que muitas organizações estão sem recurso, estão sem para onde, né, correr, não tem recurso no governo, as agências não financiam mais. E aí estão começando aí nessa direção dos laboratórios, aí, algumas ainda com essa ideia de que é possível preservar a independência, de que é possível manter os seus posicionamentos, de que é um teste, de que é uma experiência, mas a gente acha que não é coincidência que justamente a empresa Vive é a que mais está financiando ONGs no Brasil e é a empresa que está querendo comercializar o cabotegravir, é a empresa que vende o dolutegravir, que hoje é o medicamento mais usado no Brasil, é a empresa que está tentando travar qualquer opção de genérico, que o governo está tentando comprar dolutegravir genérico e a Vive está na justiça tentando barrar isso. Então, assim, é justamente essa empresa que está financiando a maioria das organizações, né? Então, não vamos ser ingênuos também de que uma coisa não está ligada à outra. E que também financia o International Aid Society, que faz congressos nesses lugares. Então, justamente. Então, círculo enfim, aí, vicioso. claro, não vou aprofundar, só quero dizer assim, a gente entende que há uma situação difícil de financiamento, né? Enfim, quem é a gente também para dizer o que né? A gente tem os nossos princípios, mas a gente tem um jogo político aí também que precisa ser observado. Eu acho para a Angélica, acho que foi muito legal o que você falou, e nessa declaração de Istambul a gente tem, como eu falei, uma agenda assim, para a imprensa, né? Como é que a gente pode trabalhar com a imprensa como aliada, que temas e tal, prioritários, como é que a gente se organiza nessa aproximação com a imprensa. Acho que ali tem algumas ideias legais. E para o Wagner, acho que foi muito legal você trazer esse histórico, né? Porque acho que talvez o que essa conferência tenha mostrado é como a gente está andando para trás mesmo no mundo, né? Como a gente está num mundo mais xenofóbico, num mundo com menos direitos humanos, num mundo mais racista, que no mesmo país que já sediou outras conferências, teve conferência em Montreal em 89 também, foi falado disso, do Manifesto de Montreal, né, que o ACT UP fez na época, um monte de gente falando. Opportunities for Solidarity, lembra, Richard? No mesmo país a gente experiencia uma outra realidade, que acho que é o estado do mundo, né, se refletindo nessa situação. Era isso, era só para reagir um pouquinho a essas falas que eu achei interessantes. Obrigado, pessoal. Bom, gente. Então, bom, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que muitos de vocês já estão há tanto tempo nessa estrada que vocês já devem ter esquecido o que é começar nesse movimento, né? Muita informação, é muita história, né? Então, eu estou tendo um privilégio enorme de conviver com vocês, assim. Então, para mim, praticamente é uma escola que eu não poderia imaginar. Então, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E reagindo de maneira geral, assim, porque o Felipe acho que já foi brilhante na resposta dele para cada um dos comentários, eu não quero ser repetitivo. Eu queria dizer que a impressão, assim, né, de um iniciante, né, nessa história toda, de quem está vendo ainda isso tudo com muita humildade e tentando aprender muito nesse processo, é dizer que a pista que está colocada, não por mim, mas pelo movimento e a situação atual do mundo, é que a gente está vivendo um momento muito singular no planeta Terra, né? Assim, as coisas estão mudando muito rápido, né? Uma pandemia fez a gente mudar a nossa compreensão de tudo, e eu acho que a gente não pode estar parado no passado, né? A gente precisa agora ser ousado e pensar assim de maneira mais rebelde mesmo em relação às ordens que estão postas e não jogar só o jogo que está sendo colocado para a gente, mas colocar qual é o jogo que a gente quer jogar. E eu acho que esse é o momento do mundo de fazer isso, né? E assim, em relação a todos os movimentos, né, juntando todos os movimentos, eu acho que o movimento de acesso a medicamentos é um movimento que tem muito a contribuir para a luta geral, né? Inclusive em defesa da democracia e as outras pautas maiores que nós temos, porque a gente sempre foi, pelo que eu estou aprendendo, baseado na materialização da solidariedade, né? Eu acho que a gente deveria, por mais piegas que isso possa parecer, eu acho que a gente precisa repensar o que significa na prática, né, esse princípio da solidariedade. E eu acho que isso é muito mais do que um jargão,
que a gente precisa levar adiante. E o que está sendo colocado é que isso só vai vir com trabalho de base. Assim. Se eu tivesse que escolher uma coisa, é trabalho de base. Porque uma coisa que eu aprendi nesses quase 3 anos de ABIA e pesquisando nesse tema por um tempo na academia, e é uma coisa que eu já tenho assim, uma clareza, é que a mudança não vai vir de Genebra, a mudança não vai vir do Congresso Nacional, a mudança não vai vir do Poder Executivo e muito menos do Judiciário. A gente tem que provocar eles com muita força. Porque se você for estudar a história, você vai ver que esse movimento nunca veio deles e não vai ser agora que vai vir. Não é uma alteração de lei, não é uma decisão judicial que vai fazer com que a gente concretize justiça social. Então, acho que trabalho de base é a palavra de ordem e a tarefa para a gente já começar amanhã a trabalhar e continuar esse trabalho acima de tudo. Mas agradeço mais uma vez, gente. Uma honra. Pessoal, a gente aqui agradece. Obrigado aí, Alan. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo que está aí com a gente até agora. Tá bom? Quase 1h30. E, bom, é isso. Então, que sirva de inspiração. A luta continua. E fiquem atentos que a gente está em breve voltando aí com mais novidades e mais oportunidades para a gente pensar um pouco juntos e seguir nessa democratizando informação e conhecimento. Tá bom? Agora, Alain, estamos indo para a Obrigado. Candelária, democracia, é isso aí, sim. Quem vai para a Candelária... Viva o SUS! Isso aí, tá aí. Quem tem nas suas cidades aí, quem vai para a manifestação, bons atos. Com certeza. E sucesso. Tchau, gente. Tá Obrigada bom? mais uma vez à Bia e ao GTPI. Obrigado aí a vocês, todo mundo que participou. A gente segue junto. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tá, o vídeo vai Tchau, ficar, pessoal. Obrigado. essa gravação vai estar disponível no YouTube assim que possível.